Ainda sobre saúde, vamos falar sobre o câncer coloretal, que é o segundo tipo mais frequente no Brasil e o terceiro que mais mata. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 45 mil casos da doença devem ser registrados ainda este ano. E a tendência é que haja um aumento de 20% nos diagnósticos anuais até 2040, de acordo com a Fundação do Câncer. E entre 60% e 70% dos diagnósticos no Brasil ainda acontecem em estágios avançados, o que reduz as chances de cura da doença. A gente vai ao vivo agora para Muriaé falar com Elton Moreira. Bom dia para você, Elton. Oi, Érica, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Érica, hoje eu estou falando ao vivo aqui do Hospital do Câncer de Muriaé para a gente aprofundar um pouco mais esse tema. Porque, Érica, os médicos apontam que é cada vez mais urgente a gente rastrear e identificar esse tipo aí de câncer, principalmente ali esse câncer, né, no estômago, ali na barriga, né? Então, a gente até preparou uma matéria, a gente conversou, eu e a produtora Ana Ciscoto, a gente conversou com a dona Ivane, que ela inclusive estava com esse tipo de câncer, passou aí por uma série de tratamento, fez um acompanhamento ao longo de 2 anos e ela detalhou um pouquinho essa rotina dela para o tratamento aí do câncer de intestino. Vamos acompanhar. A pilha de papéis é resultado dos vários exames que a dona Ivane precisou fazer nos últimos 2 anos. Ela foi diagnosticada com tumor no intestino depois de sofrer um acidente no trabalho. Ela conta que durante o período das consultas sentiu cólicas, ânsia de vômito e perda de peso. A auxiliar de serviços gerais está encostada no momento, mas trabalhou no Hospital São Paulo, em Muriaé, há quase 19 anos e teve a ajuda dos médicos para descobrir a doença. Eu vou confessar que foi muito difícil. Eu fiquei em choque, porque eu não estava esperando. E sabe o que é não ter sintomas nenhum? Quando o médico foi no quarto me perguntar se eu tive algum sangramento, se eu tive alguma hemorragia, ou alguma coisa assim, eu falei, doutor, não sinto nada. Eu sou mulher que eu alimento bem, não tenho dificuldade com nada e sempre vou comer normal. A cirurgia para a retirada do tumor foi realizada em março do ano passado. Segundo os médicos, o câncer era um tipo raro e difícil de descobrir. Por isso, ela foi submetida a um exame de colonoscopia que permite a visualização do interior do intestino grosso. Hoje, a dona Ivane está bem, mas segue em tratamento porque o tumor no intestino afetou o seu fígado. Eu poderia precisar de bolsa de sangue, eu poderia precisar de umas 3 dias de CTI, eu poderia precisar de vir para casa com a bolsinha de colonoscopia, mas graças a Deus não precisei. O câncer coloretal é o segundo mais frequente no Brasil e o terceiro que mais mata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, devem ser registrados mais de 45 mil novos casos neste ano. Até 2040, a expectativa é que a doença aumente 20%, chegando a 71 mil diagnósticos por ano no país. Ficar atento aos sintomas é um alerta para a identificação do problema. Principalmente a alteração do ritmo intestinal, do hábito intestinal. Os pacientes vão apresentar ou intestino preso, que é a constipação, ou episódios de diarreia. Sempre observar o aspecto das fezes, as fezes está mais fina ou não. Sangramento é um sinal importante e até outros sinais inespecíficos, ou sintomas, que são anemia, perda de peso. Então, são cólica abdominal, dor abdominal, desconforto, são sintomas que devem ser avaliados. Estudos apontam que mudanças simples no estilo de vida podem reduzir em até 30% o risco da doença que, em média, afeta pacientes entre 55 e 64 anos. Outra preocupação é com um diagnóstico tardio que reduz as chances de cura. E mais de 70% a 80% dos casos são relacionados a fatores de risco ambientais, ou seja, hábitos de vida do paciente. Então, nós temos que prestar atenção com relação à obesidade, sedentarismo, ausência de atividade física, não fazer exercício físico. Geralmente, quando a gente está diante de um paciente com um tumor no estágio inicial, localizado,
o tratamento cirúrgico é o principal e é feito já como a primeira linha de tratamento. Em casos onde a gente tem estágios mais avançados, você pode eventualmente começar o tratamento com uma quimioterapia ou eventualmente até com uma radioquimioterapia, nos casos de câncer de reto, depois fazer a cirurgia. Vai depender do estágio que está a lesão. Pois é, pessoal, o Dr. Edson, ele estava comentando comigo também que a alimentação é fundamental aí nesse tratamento e também como forma de prevenção. Por isso eu vou chamar aqui a Thaís, que é nutricionista e especialista também nessa área, estuda bastante aí sobre esse tipo aí de câncer. Thaís, muito obrigado pela participação, uma ótima tarde para você. Bom, essa alimentação é fundamental, né? Principalmente como forma de prevenção. Detalha pra gente quais são os alimentos aí que podem impactar de forma positiva na vida aí desses pacientes, das pessoas. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente tem que tentar manter uma alimentação mais saudável possível, então consumir muitos alimentos, verduras, legumes, alimentos integrais, alimentos ricos em fibras que têm efeito protetor contra esse tipo de tumor e, além disso, ajuda na digestão e manter a função intestinal de forma correta. Thaís, agora para a pessoa que está enfrentando esse difícil tratamento, a gente sabe que o câncer é uma doença muito complicada no intestino, então é ainda mais delicado. Pessoa que passa por esse tratamento, como ela deve se alimentar? Você estava me contando que precisa ter uma alimentação mais balanceada e dividida ao longo do dia, né? Manter uma alimentação mais fracionada ao longo do dia, evitar alimentos gordurosos, carnes vermelhas gordurosas, alimentos ricos em gorduras saturadas, alimentos industrializados, embutidos, fast foods, alimentos também ricos em açúcares e em sal, que vai estar aí prejudicando durante o tratamento. Perfeito, Thaís. Agora, só para a gente finalizar, é muito importante o acompanhamento também do nutricionista, né, desses pacientes. Então, assim, detalha para a gente de que forma, né, a pessoa pode buscar esse tratamento e esse auxílio, porque, como a gente disse, a alimentação é importante. Isso. Então, desde o início, é importante estar em acompanhamento nutricional. A gente fala para se atentar aos sintomas do início da doença. Então, uma alteração no hábito intestinal, uma dor abdominal, uma diarreia, uma prisão de ventre, um cansaço ali excessivo, uma perda de peso inexplicável, são alguns sintomas desse tipo de doença. Então, ao aparecimento do primeiro sintoma, é bom buscar o acompanhamento médico para estar ali fazendo os exames, né, de prevenção. Além disso, a obesidade, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo também são fatores para esse tipo de tumor. Perfeito, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Érica, olha só, o Dr. Edson estava me explicando ontem também, quando a gente foi fazer essa matéria, que esse tipo de câncer está relacionado ali principalmente para as pessoas entre as idades ali de 50 até 64 anos. Mas uma curiosidade é que o câncer de intestino está aparecendo com mais frequência também nos jovens. Por isso é muito importante, então, ficar atento a essa alimentação e, claro, fazer todos os exames ali periódicos para ficar atento se tem alguma oscilação, algum problema, né, na saúde dessa pessoa, desse paciente. Com certeza, e pensar que o estilo de vida, né, os nossos hábitos interferem diretamente aí pelo que a profissional estava falando aqui com você, né, Elton? Obrigada pelas informações.